Fala turma, por aqui o professor Edinael. Sejam todos muito bem-vindos. Eu trouxe aqui para a gente resolver um intensivo de questões de ECA para o concurso da sede Santa Catarina. Então a gente vai ver como a banca FURB cobra esse conteúdo em suas provas. Vamos lá, começando aqui com a questão de número um, que diz o seguinte: com base no ECA, que estabelece a doutrina da proteção integral e redefine a infância como categoria jurídica própria, assinale a alternativa correta sobre o modo como a lei concebe a criança. Pessoal, antes da gente analisar aqui cada uma das alternativas, bora fazer aqui uma revisãozinha rápida. Olha só, o ECA, ele define muito bem aqui as idades, né? A idade de quem é criança e de quem é adolescente. Então, começando aqui com a criança. A criança para o ECA são pessoas, né? São pessoas de até, olha só, de até 12 anos incompletos. 12 anos incompletos. Professor, o que é 12 anos incompletos? É aquela criança que tem no máximo 11 anos mais 11 meses mais 29 dias. Faltando poucas horas ali para completar o aniversário de 12 anos de idade, mas ainda não completou. Então, no máximo, 11 anos, 11 meses e 29 dias. A partir do momento em que essa pessoa completa 12 anos de idade, ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente, certo? Passa a ser adolescente. Professor, e qual é a diferença? Pessoal, vamos lá. Adolescente é 12 anos completos até 18. Então, de 12 anos até 18 anos. Professor, 18 anos completos ou incompletos? Pessoal, o ECA não fala que é incompleto, mas a gente deduz que é incompleto. Porque se ele completa 18 anos, ele deixa de ser adolescente e passa a ser maior. Ele deixa de ter ali preocupação em regra para o ECA, porque o maior, ele vai responder aí, né? Por exemplo, se ele cometer um crime, ele responde pelo Código Penal e não pelo ECA, tá certo? Então a gente deduz que esse 18 anos aqui é 18 anos incompletos, beleza? Vamos lá. Qual é a diferença? A diferença de tratamento de criança e adolescente. Criança, ela não comete, nem criança nem adolescente, né? Eles não praticam crimes. Eles praticam atos infracionais. Automaticamente eles não podem ser presos, eles são apreendidos. Mas para criança, a gente aplica aqui a chamada medida de proteção. Uma criança, ela vai ser submetido a uma medida de proteção, enquanto que o adolescente, ele pode ser submetido tanto à medida de proteção como uma medida socioeducativa. Então, o adolescente, além da medida de proteção, ele também está submetido a uma medida socioeducativa. Tá bom, gente? Vamos lá, bora ver se a gente já consegue responder essa questão. A Lei 8.069 considera a criança como pessoa de até 12 anos incompletos, sendo sua proteção responsabilidade predominantemente familiar, cabendo ao Estado atuar apenas de forma suplementar. Pessoal, não, tá falso. Esse predominantemente aqui não existe, tá certo? A responsabilidade aqui, ela é de todos. Então, a responsabilidade, ela vai ser familiar, ela vai ser uma responsabilidade do Estado, da sociedade, da comunidade. Então, essa proteção, ela é integral,
responsabilidade de todos, tá certo? Então tá errado aqui a letra A. Agora a idade acertou, né? 12 anos incompletos. Letra B. A Lei 8.069 estabelece que a criança, embora pessoa peculiar em condição de desenvolvimento, não é considerada sujeito pleno de direitos, dependendo da atuação estatal para integrar-se socialmente. Pessoal, a criança, ela é sim sujeito pleno de direito, tá certo? A gente não pode esquecer que antigamente a gente tinha aqui a situação irregular da criança. Antes da Constituição de 88 e antes do ECA, a criança vivia em situação irregular. Código de Menores era quem protegia a criança. Somente em duas formas, só em duas maneiras a criança tinha uma proteção do Estado. Ou seja, ela não era sujeito de direito, ela só era protegida pelo Estado em caso de delinquência, se praticasse um ato infracional, ou em caso de carência. Por exemplo, se os familiares, né, não dispusessem ali de recursos. Fora isso, não tinha proteção do Estado. O Estado não considerava sujeitos de direito, o que tornou totalmente diferente com a doutrina da proteção integral, tá certo, gente? Então tá errado aqui também a letra B. Letra C. O ECA reconhece a criança como pessoa até 12 anos incompletos, e lhe assegura prioridade, mas limita essa prioridade a políticas públicas na área da educação infantil. Isso aqui está errado. Essa prioridade aqui, gente, para criança e adolescente é uma prioridade absoluta. Você tem em outras normas prioridades. Por exemplo, pessoa idosa é aquela pessoa de igual ou maior de 60 anos. Tem prioridade para pessoa com deficiência, mas em se tratando de ECA, criança e adolescente, possui prioridades absolutas. O que significa isso? Se for ser atendido ali em iguais condições, uma criança e um idoso, pessoal, eu falo aqui em iguais condições clínicas, tá certo? Se for diferente, se o idoso ele tiver ali mais, né, necessitado no dia, então ele vai ser atendido. Mas em iguais condições clínicas, a criança e o adolescente possuem preferência por conta da prioridade absoluta. Se um gestor público ele tiver que decidir para onde vai ali uma verba pública, ele tiver duas opções: fazer uma festa grande para o município ou investir ali na maternidade, na proteção da infância. Essa verba vai para lá, ó, infância e juventude, por conta desse princípio da proteção absoluta, tá certo, gente? Então essa prioridade absoluta significa isso, tá certo? Então não existe essa limitação a políticas públicas na área de educação formal, tá certo? Pegadinha de prova. Letra D. O ECA, né, a Lei 8.069, define criança como pessoa de até 12 anos incompletos, garantindo-lhe proteção integral e prioridade absoluta. Responsabilidade solidária de quem? Família, sociedade e Estado. É o nosso gabarito. A letra D, não há dúvidas. Pessoal, quando a gente fala aqui em proteção integral, a criança, em qualquer situação, ela terá a proteção, seja da família, sociedade, do Estado, da comunidade. Professor, como assim? Lembra da proteção, ou melhor, lembra da situação irregular? Criança só tinha proteção em caso de carência ou delinquência. Aqui não. Basta que um direito dessa criança esteja na iminência de ser ameaçado. Eu nem falei ameaçado, eu falei prestes a ser ameaçado. A atuação do Estado ela já vai se fazer valer. Você já tem ali uma atuação precoce, uma proteção precoce. Ou seja, professor, o direito tem que ser violado para o Estado atuar? Não. Basta que haja uma ameaça a esse direito, já é suficiente. Quer ver outro exemplo? A gente tem no ECA
alguns direitos que estão previstos na Constituição. Só que o ECA ele traz também um direito que não tem na Constituição e que é um direito da criança, que é o direito de brincar. Se esse direito de brincar for violado, o Estado ele vai intervir. Ali por meio, né, de, por exemplo, conselho tutelar, ele pode atuar aí para poder ser protegido esse direito de brincar da criança. Então, em qualquer situação, se um direito for violado ou ameaçado, já é suficiente para uma proteção integral. Então, não é só proteger quando ele precisar ou quando ali ele cometeu um ato infracional. Não, integral. Independente de cor, raça, sexo, etnia, condição financeira, vai ter a proteção em sua totalidade. É isso que significa a proteção integral. Vamos lá, letra E. O ECA define a criança como pessoa de até 12 anos incompletos e afirma que sua proteção integral deve ser assegurada prioritariamente pelos órgãos de assistência social. Não existe proteção integral prioritária. A responsabilidade é solidária de todos. Gabarito, letra B. Letra D, né? D de dado. Pessoal, mais uma questão aqui da banca FURB. FURB 2025 sobre o ECA. A prioridade absoluta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos pilares da doutrina da proteção integral. Considerando esse princípio, assinale a alternativa correta sobre seu alcance jurídico e suas implicações. A prioridade absoluta implica preferência no atendimento e proteção especial, mas não obriga o Estado a destinar recursos orçamentários específicos para infância e adolescência. Começou bem, mas o final está errado. Essa prioridade vai alcançar também ali os recursos orçamentários. Letra B. A prioridade absoluta envolve não só preferência no atendimento e socorro, mas também a destinação privilegiada de recursos públicos, além da formulação e execução de políticas destinadas à infância e à juventude. Pessoal, tem alguma dúvida que essa é a resposta correta? Não. Quando você entende aqui a jogada, que a prioridade absoluta, certo, é a única que tem essa proteção prevista no ECA, todos os outros, gente, todas as outras normas que trazem prioridade é limitada. Encontra ali, né, um limite. O ECA não. O ECA, tudo que for benéfico para criança e adolescente, você pode confiar. Tá bom, gente? Letra C. A prioridade absoluta assegura preferência na proteção e socorro, mas não gera obrigação para a sociedade civil, cuja atuação ela é facultativa, não. Essa obrigação aqui de proteção é solidária para todos os entes. Por isso que está falso aqui a letra C. Letra D. A prioridade absoluta estabelece que crianças e adolescentes têm preferência apenas no atendimento em serviços públicos essenciais, não abrangendo a formulação de políticas públicas. Pessoal, além dos serviços essenciais, também terão, né, aí atendimento de políticas públicas. Está errado aqui a letra D. Letra E, a prioridade absoluta restringe-se ao ambiente ou ao âmbito administrativo, não produzindo efeitos no campo judicial ou na atuação do Ministério Público. Pelo contrário, gente, o Ministério Público é quem atua aí, né, na linha de frente nessa proteção, tá bom? Lógico, não só o MP, como a responsabilidade é de todos, é como se existisse uma camada, imagine uma camada de proteção. Sabe aquela camada extra de proteção que você fica recebendo aí, né, dos planos de operadora, de internet? É mais ou menos isso. Existe uma camada onde você tem ali graus de proteção. Então, primeiro começa com a família, depois a comunidade, né, o local onde ele mora, a sociedade, o Estado. Então, existem várias camadas de proteção aqui se tratando do ECA. Beleza? Então, tá errado. O campo judicial e o MP também vai ser alcançado, né, gente? É só você lembrar, se você já estudou ECA, aquela parte lá que trata da representação feita pelo Ministério Público, ele pode optar
ao invés de representar por uma medida socioeducativa, ele pode optar por pedir uma remissão, né? Que é uma espécie de perdão aqui dentro do ECA. Pessoal, vamos lá. Olha só, a gente já viu duas questões aqui da banca FURB. Tem mais. Separei aqui 5 questões para a gente revisar. E lógico, questão sempre repete. Então, vai ter questão que você já viu o conteúdo e vai acertar tranquilo. Por exemplo, a da idade. A gente acabou de ver a primeira questão. Essa daqui você não vai errar porque você já viu que a idade, você já sabe, né? Que até 12 anos incompletos é criança e até 18 anos, de 12 a 18, é adolescente. Segundo o ECA, o conceito de criança está diretamente relacionado à condição peculiar de desenvolvimento. É por isso que criança nós aplicamos medida de proteção e o adolescente nós aplicamos, além da medida de proteção, uma socioeducativa. Nunca a gente vai aplicar uma pena, tá certo? Para essa criança e muito menos para esse adolescente. Beleza? Vamos lá. Considerando, né, com base na lei, quem é considerado criança e por que esse enquadramento é fundamental para a proteção integral. Letra A, toda pessoa até 12 anos incompletos, porque essa fase demanda proteção integral e prioridade absoluta. Ó, essa é boa. Toda pessoa de 10 anos, essa não, gente. Criança, aqui o conceito que é solicitado é o de criança. Toda pessoa de até 18 anos, tá falso. Pessoa de 16 anos, de 14 anos, não. Essa bem tranquila, tá certo? Essa bem tranquila. Então a banca FURB às vezes cobra uma questãozinha um pouco mais pesada, mas também cobra questões aqui para você pontuar. Pessoal, eu só vou acrescentar aqui nas informações para você aí já poder completar suas anotações. Olha só, em regra, a gente aplica aqui o ECA somente a pessoas de até 18 anos incompletos. Mas tem uma situação que nós aplicaremos o ECA de modo excepcional. Então, existe aqui no ECA uma aplicação chamada de aplicação excepcional do ECA. Excepcional, porque não é para pessoas de até 18 anos. Essa aplicação aqui excepcional, gente, ela vai ser, olha só, para o maior de 18 anos. O maior de 18 anos, eu aplico ECA em 2 momentos. Se ele praticou, olha só, se ele praticou um ato infracional, quando ele tinha ali entre 12 e 18 anos incompletos, então se ele estiver nessa faixa etária aqui de idade, entre 12 e 18, e ele praticou, por exemplo, um ato infracional enquanto ele tinha aqui 17 anos de idade, com 17 anos de idade, porém, a sua sentença só saiu quando ele já tinha mais de 18 anos. Eu vou poder aplicar o ECA para esse maior de 18 anos? Sim. Então, ó, eu vou aplicar o ECA quando ele tiver mais de 18 anos. Agora, eu não posso ultrapassar 21 anos. Então, no máximo, até aos 21 anos, eu posso aplicar uma medida socioeducativa. Então, na aplicação de uma medida socioeducativa, eu aplico de forma excepcional o ECA. A outra situação são os casos de adoção do maior de 18 anos. Professor, e o maior de 18 anos pode ser adotado? Sim, gente, se ele estiver ali sobre uma guarda, ou uma tutela daquela família, poderá ser adotado mesmo que ele ultrapasse ali a maioridade, tá certo? A gente vai ver mais sobre adoção no decorrer das nossas aulas, mas a adoção ela é irrevogável, ela é pessoal, você não pode fazer adoção por procuração, tá certo? Existe uma diferença de idade mínima para você adotar, você tem que ter no mínimo 18 anos. E a diferença entre o adotante e o adotando, adotante é quem adota, adotando seria a criança ou o adolescente. Essa idade de diferença, né, tem que ser no mínimo de 16 anos. Para adotar tem que ter 18 e a diferença de idade tem que ser no mínimo de 16 anos. Beleza? Pessoal, vamos lá.
Nossa quarta questão. Essa questão aqui, gente, caiu, olha só. Prefeitura de Blumenau, educador social, né? Também banca FURB. A Constituição Federal de 88 estabelece que a educação, artigo 205, e a saúde, 196, são direitos sociais fundamentais. São direitos sociais fundamentais. Olha só, a educação e a saúde, elas estão lá no artigo 6º dos direitos sociais. Só que já tem decisões do STF que ali também é um direito fundamental. Direito fundamental está no artigo 5º, né, da Constituição. Só que não tem como você considerar os direitos fundamentais e deixar de fora saúde e educação. É impossível deixar saúde e educação de fora. Dizer que não é um direito fundamental. Por isso que aqui a questão já está trazendo. São direitos sociais fundamentais, saúde e educação. E uma precisa da outra. O ECA, em seu artigo 4º, afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta direitos relacionados à vida, saúde e educação. Com base nesses dispositivos, assinale a alternativa que expressa corretamente a relação entre esses dois direitos para crianças e adolescentes. O ECA considera a saúde mais importante que a educação, estabelecendo hierarquia entre os direitos. Pessoal, não existe hierarquia entre direito e educação, tá certo? Eles são direitos sociais, eles são interdependentes. A educação depende da saúde e a saúde ela também depende da educação, assim como os outros direitos sociais. Não adianta a pessoa ter moradia, mas não ter ali uma qualidade de vida, não ter uma dignidade, não ter um trabalho. Então, um direito social depende do outro. Eles são interdependentes. Não existe aqui uma hierarquia entre eles. A Constituição trata a saúde, mas, perdão, o ECA não menciona educação na parte principal. Pessoal, lá no ECA tem sim. Logo nos artigos iniciais tem direito à educação, né? Direito à cultura, ao lazer. Então tá sim lá no ECA, eu previsto o direito à educação. Letra C. Educação e saúde são direitos separados e não influenciam no desenvolvimento integral da criança? Lógico que não. Letra D. Apenas o Estado é responsável por garantir educação e saúde sem participação da família e da sociedade. Ó. Não, lembra das camadas de proteção? Começa primeiro na família, depois vai subindo os graus. Mas essa proteção ela é de todos, ela é solidária e não existe prioridade. Tá bom, gente? Então não é apenas o Estado. Letra E. A Constituição e o ECA reconhecem que educação e saúde são direitos complementares e essenciais ao desenvolvimento pleno. Pessoal, esse é o nosso gabarito. Esse é o nosso gabarito, tá certo? Saúde e educação. Se você for olhar lá no artigo 6º da Constituição, tem lá os direitos, né? Os direitos sociais. Os direitos sociais, gente, são direitos de segunda geração, né? Ou segunda dimensão. Vou botar geração que é mais conhecido, né? Direitos de segunda geração ou dimensão. Aqui são exemplos de direitos prestacionais do Estado. Prestacionais do Estado. O Estado não pode se esquivar sob a desculpa da reserva do possível. Ah, eu não tenho recursos. Não pode. O Estado ele não pode se esquivar aqui, certo, gente? Da vedação do retrocesso. Então ele não pode querer retroceder as conquistas que já foram feitas, certo? Vedação do retrocesso tem um sinônimo, efeito cliquet. Né? Lembra do alpinista? O alpinista, quando ele chega a um determinado nível, ele não consegue retroceder, os equipamentos não deixam. Então aqui é a mesma coisa. Então, princípio da vedação do retrocesso ou efeito cliquet. E, além disso, o Estado ele deve prover pelo menos o mínimo existencial. Tá certo, gente?
Para a educação, né, salvo engano, são 25% que os entes investem, né? A saúde, a gente tem uma divisão, né? A União investe 15%, o município investe 15%, certo? E o estado ele investe 12%, né? Aí de financiamento no SUS para poder financiar a saúde. Gabarito letra E. Pessoal, nossa quinta e última questão, aqui banca FURB. Vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece um conjunto de normas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes, incluindo restrições e garantias relacionadas ao trabalho. Dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho, noticiados pela imprensa catarinense em 2025, apontam a ocorrência de centenas de denúncias de trabalho infantil em Santa Catarina nos primeiros meses do ano. Considerando o marco legal do ECA e a abordagem dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, assinale a alternativa correta. Letra A. O ECA autoriza o trabalho infantil sempre que a atividade contribuir para a renda familiar e não comprometer o rendimento escolar. Pessoal, não. O trabalho infantil, ele é vedado. A Constituição proíbe e o ECA também. Certo, gente? O que é admitido é o seguinte, ó, a gente não pode confundir. Você tem aqui, ó, a diferença de tratamento, né? A diferença de tratamento de crianças e adolescentes. Então, se você pegar aqui, por exemplo, ó, a criança pode trabalhar, a criança, a pessoa menor de 12 anos, certo, gente? De 0 até 12 anos incompletos. Será que ela pode trabalhar? Não, criança não trabalha, de jeito nenhum. Criança não trabalha. Lá no ECA, no artigo 60, ó, adolescente. Pessoal, lá no artigo 60 do ECA fala o seguinte, que a criança pode trabalhar como menor aprendiz. Mas esse dispositivo, né, do ECA, ele já foi considerado inconstitucional. Ou melhor, ele não foi recepcionado, né, pela Constituição. Porque a Constituição fala que só pode trabalhar a pessoa, certo? A partir dos 14 anos e ainda assim na condição de aprendiz. Tá bom, gente? Então vamos lá. Adolescente trabalha, ó, a partir dos 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Então, tem que ter 14 anos para ser aprendiz. Tá certo? 16 anos. Então, os de 16 anos, eles podem trabalhar. Eles podem trabalhar, ó, qualquer trabalho. Qualquer trabalho pode ser realizado pelo maior de 16 anos, salvo se esse trabalho ele for noturno, se ele for insalubre e se ele for perigoso. Aí não vai poder. O maior de 18 anos, ele pode trabalhar sem nenhuma condição, né? Aquele já é maior, não aplica mais a proteção do ECA, tá certo, gente? Então veja, criança pode trabalhar? Não. Não é possível a criança trabalhar. Adolescente, a partir dos 14, condição de aprendiz. A partir dos 16, qualquer trabalho, salvo se for noturno, insalubre ou perigoso. E maior de 16, ele trabalha tranquilamente. Beleza? Então toma muito cuidado, porque a Constituição, ela traz ali, né, essa observação a partir dos 14. Agora lá no ECA, no artigo 60 vai dizer que pode criança trabalhar. Professor, e por que o ECA não está correto? Pessoal, olha só. A Constituição Federal, ela é de 1988, tá certo? O ECA é de 90. Você pega aqui o ECA, é de 90. O ECA é de 90. Aí nós tivemos uma emenda constitucional
que modificou aquele dispositivo que falava do trabalho infantil. Então você tem aliás, acrescentou, né? Porque não tinha essa observação na Constituição. Então acrescentou lá no artigo 7º, né, inciso, salvo engano, 12, acrescentou que só pode trabalhar a partir dos 14. Então aquilo que estava previsto lá no ECA, no artigo 60, gente, ó, não foi recepcionado, né? Esse objeto aqui, ele não foi recepcionado por essa nova norma. O que vale é o que está na Constituição, né? No topo da pirâmide. Então, essa nova norma não é aplicado. Criança pode trabalhar? Não. Antigamente podia? Ó, o ECA tinha uma brecha. Antigamente sim, hoje não. Tá bom, gente? Então, o raciocínio tem que ser esse. Letra B. O trabalho infantil é permitido pelo ECA desde que haja consentimento? Não, trabalho infantil, ó, não pode. O ECA proíbe o trabalho antes dos 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, vedando atividades noturnas, perigosas ou insalubres. Olha só, é o nosso gabarito. Letra C. Letra D. A legislação brasileira admite o trabalho infantil como estratégia legítima? Não. Trabalho infantil, gente, ó, não. O ECA restringe a regular o trabalho formal, não alcançando situações de trabalho informal ou doméstico. Não. Nenhum trabalho pode ser exercido por criança, né? O adolescente a partir dos 14. Tá certo, gente? Na condição aqui de aprendiz, né? Na condição de aprendiz. Pessoal, essa foi a nossa revisão de questões do ECA da Banca FURB, para você já perceber aí como é a pegada dessa banca, como é que vai ser cobrado o ECA dentro da sua prova. Você que está se preparando para o concurso aqui da Secretaria de Educação. Mas se você quiser, né, acompanhar mais ainda aqui o nosso trabalho, temos um grupo exclusivo para esse concurso. Lá nesse grupo a gente vai estar enviando materiais, esquemas, a gente vai estar enviando aqui, certo, gente, simulados, a gente vai estar enviando aulas exclusivas somente para quem está dentro do grupo. Então eu vou deixar um link aqui, certo? Você clica no link para você participar aqui do nosso grupo exclusivo de estudos, beleza? Forte abraço e até a próxima!